Vocês que lutem. Gurizada, vamos falar do jogo. Tá na tela aqui, ó. Caxias 0, Inter 2. Eu quero perguntar pro Vini Moura. Eu tinha feito a pergunta antes. O Inter jogou bem? Não acho que o Inter jogou bem. Acho que o Inter, quando jogou, venceu o jogo naturalmente, assim. E até é um ponto que me surpreendeu, porque se a gente for resgatar o Inter das outras temporadas, é o Inter que, nossa, como o Inter criou, mas ficou 0-0 e perdeu nos pênaltis. Né? O roteiro sempre é algo assim. O Inter hoje, ele é um time tão sólido, no meu ponto de vista, e sólido no sentido de não tem tal peça, põe tal peça, ou substitui o sistema de ataque, o sistema ofensivo inteiro, e o time vai lá e ganha. O Inter foi lá e ganhou do Caxias. Era o que tinha que fazer. Ganhou de 2-0. O Inter está praticamente classificado para a final. E eu acho que esse é o grande ponto a ser debatido sobre o Inter. É como o Inter amadurece e vence. O Inter vence jogando no gramado ruim, o Inter vence não atuando bem, o Inter vence atuando bem. Ou seja, o que mais torna um time sólido, no meu ponto de vista, é ele ter simpatia e ter intimidade com a vitória. E o Inter parece ser um time que tem intimidade com a vitória. Ele não se abate com um jogo que se arrasta num 0-0, ele não tá se abatendo com as retrancas, ele gira a bola, encontra o gol, e esse pra mim é o grande mérito do Inter do Roger e que se mostrou presente contra o Caxias. O jogo tava se arrastando, tava chato, tava ruim, o Inter foi lá e fez 2-0. O Marcelo Lima na live, ele descobriu tudo. Ele disse que sempre dão férias antes da demissão. Então, por isso que o Vaguinha tá de férias. É aviso prévio? Não, tira férias, depois demite, cara. Tá, mas assim, ó, falando do jogo, Maurício, a gente transmitiu o jogo na RBS TV. E lembrando do primeiro tempo, fazendo assim, espremendo o que o Inter produziu, que eu lembro, Maurício, o lance mais perigoso que o Inter construiu no primeiro tempo foi a jogada em que o Alisson o zagueiro quase joga fez pra trás. contra, né? Ele jogou contra o Patrimônio e a bola foi pra fora. No segundo tempo, o Vini tem razão. O Inter, quando achou o caminho, ele teve um aproveitamento alto das chances que teve. Porque até o final do jogo, o goleiro do Caxias não tem defesa no jogo. O nome disso é eficácia. O Inter tem 2 chances e faz 2 gols. Só que isso não aconteceu por insistência. Aconteceu em dado momento porque o Roger meteu a mão no jogo. Ele pegou uma peça que veio campeão da seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20, que foi destaque individual dessa seleção, Gustavo Prado, colocou no corredor esquerdo. E aí teve uma medida, ele podia jogar a moedinha para cima, porque o Wanderson e o Vitinho faziam uma partida muito miúda. Nenhum dos dois estava jogando bem, podia sair qualquer um. Qual é a aposta que fez o Roger? Na letalidade, na verticalidade do Vitinho, da sua capacidade goleadora, que é superior a do Wanderson. Então o Vitinho volta para o corredor direito, porque ele estava na esquerda quando o Wanderson estava em campo. O Gustavo Prado fica à esquerda e aí tem um acerto maravilhoso, que é a pré-assistência do Bruno Henrique, o Aguirre, que fez a sua melhor partida como lateral direito no Inter desde que chegou, e aí a jogada de atacante, o corte em cima de um tijolo que o Vitinho dá no zagueiro e a conclusão. Sabe que a gente elogiou muito o Vitinho no momento em que ele decide o jogo, mas assim, o Bruno Henrique gastou a bola. Pra mim foi um dos principais jogadores do Inter no jogo ontem. Passou muito no pé dele o jogo. Mas eu concordo com o Maurício. Pra mim, assim, o cara que salvou o Inter, o craque do Inter foi o Roger. O Roger colocou o Inter na final. Eu vou dar o banco do Inter, tá? Olha, ô Vini, olha o banco do Internacional ontem, tá? Além do Gustavo Prado, claro. O goleiro Ivan, Kaique, Bernardo, Luca, Natan, Pablo, Ramon, Ricardo Matias, Rogel, Ronaldo e Iago Noal. Isso era o banco do Inter, gente. O Roger não tinha quase nada para fazer para mudar o jogo. O que fez o Caxias? O Caxias ataca, normalmente, todos os jogos. Eu trabalhei em jogos do Caxias, é um time que ataca. Ele não atacou essa vez. O que ele quis fazer? Fica aqui atrás, fechou os lados do campo, porque o Inter ia jogar com muitos ponteiros, fechou o lado do campo e trouxe o jogo para dentro, onde não tinha Alan Patrick e travou o jogo ali. Aí o Roger, eu preciso de drible. E aí ele toma uma decisão. O Vitinho estava mal mesmo. Mas ele opta por tirar o Wanderson, com toda a grife do Wanderson, que é elogiadíssimo, porque ele ajuda taticamente, e ele estava melhorando, e ele sempre está melhorando há 2 anos e meio. A decisão do Roger é, não, eu vou para um cara que já decidiu o jogo para mim esse ano, Vitinho. Essa é a questão. E aí ele ganha o jogo assim. Porque o Wanderson, ele tem perdido gols, e o Vitinho 2 anos tem e feito meio. gol, né? O Vitinho é artilheiro do Inter no campeonato com esses 2 gols. Ele errou, ele tentava. Tem um lance no segundo tempo. Eu não gosto de pessoalizar porque o futebol é sempre coletivo, mas enfim, a gente tá falando de um jogador que saiu. O Wanderson domina a bola e aí ele tem na frente dele, entre ele e a linha de fundo, o Nicolas. É um guri da base do Inter, é meio atacante, quer dizer, não é um marcador nato. E aí ele domina e ele não vai para cima e recua para trás.
E aí o Vitinho, ele tenta, ele perdeu várias bolas, assim, tentando driblar. Inclusive deu contra-ataque pro Caxias. Mas o Roger apostou, preciso de alguém que tente, porque senão não vou conseguir. E ele salvou o Inter assim. O problema é contra adversários mais fortes, com esse mundo de desfalques que o Inter tem. Eu tô naquele processo 11h44, para quem tá na Gaúcha e para quem tá aqui no YouTube, da gente administrar o tempo. Só para vocês saberem. Você é bom Nós nisso. temos ainda o palpitômetro da semana passada. A gente vai verificar e fazer o próximo, mas a gente segue falando do jogo do Inter e a gente tem que dar em seguida o resultado da enquete. Mas, Colin, tu te alçou aí, vamos lá. Não, só para completar, eu destaco a solidez defensiva do Inter. Ok, o Caxias teve uma outra proposta, mas o Inter foi um time maduro. O Inter conteve, não teve nenhum perigo que o Caxias proporcionou ao Inter durante o jogo inteiro. E Teve o Inter... um lance no final ali, que é o lance do Nicolas, que ele ganha pela direita, né, de ataque. Sim. E Mas depois jogo o já Richard decidido. acaba perdendo o gol. O jogo já O Richard decidido. perde, tava 2-0 o jogo. Mas eu destaco principalmente o primeiro tempo, onde o Inter, o Caxias, o jogo do Caxias era aquele ali para ir para a final. E o Inter conseguiu conter, então, e de forma paciente, organizada, o Inter foi encontrando seus espaços. Bruno Henrique gastou a bola, para mim o melhor em campo, e o Vitinho pede passagem, né? Desde que chegou no Inter, inclusive, quando ele entra, ele mostra a qualidade. Ele é um jogador que diferente de, por exemplo, do Aguirre, que só no sábado foi fazer sua melhor atuação, já teve várias oportunidades, demorou para se Importante a gente soltar. destacar, porque a gente sempre tem criticado o Aguirre. Ele Mas fez já o melhor Vitinho, jogo, né? desde o início, ele quer ser protagonista e está sendo protagonista, pede passagem. E por que não seguir como titular? E o Carboneiro também é outro jogador que se movimentou bem. É um perfil diferente do Alan Patrick, óbvio, mas também cumpriu a missão dele. Então o Inter, com vários desfalques, para mim era também uma incógnita como é que o Inter ia se comportar nesse jogo contra o Caxias devido aos desfalques, e que não é pouca coisa, são desfalques importantes. O Internacional se saiu muito bem. Eu acho que está muito bem encaminhado para a decisão. Deixa eu chamar o Diori aqui, porque a gente falou tanto de arbitragem na primeira parte, mas teve um lance só da anulação de um gol do Caxias. A gente até vai pedir para botar na tela aí, Diori. E queria uma análise tua da atuação aí do Jean-Pierre Lima. O Jean-Pierre teve uma atuação muito segura, né? Foi uma atuação... Eu vou dizer, eu tava narrando o jogo, esse lance é o seguinte, dá pra ver na cabine que tava à frente. Que tava à frente, Mas né? o narrador, né, eu disse pro Maurício e brinquei na transmissão, o cara vai até o final, porque senão depois não tem o grito porque de o gol. comentarista dele, quando a bola estava no pé tava na frente, tava na frente. do lançador, o comentarista estava fazendo uma tese, e o Lucianinho meteu um olha lá, porque era um lance de ataque, e eu disse, Lucianinho, tá impedido, segue. Porque estava bem impedido. Sim. Só que o narrador faz o certo. Claro. Ele vai narrar até o final, porque daqui a pouco tem um cara lá que ninguém viu o pezinho dele, mas estava impedido, Tem o claro. quero ali. É, que o impulsa. quero dava Isso conta. pode acontecer, né? É esperar o desfecho do lance que o próprio Bandeira espera, né, de olha a bola foi chegar. o Michael Stanislau Michael Stanislau, Aliás, o Michael Stanislau que, se a gente pegar, o jogo dele foi perfeito, né? Porque tem o lance do segundo gol do Inter, que é um lançamento pela direita. Vamos ver, tá na tela aí, vamos pedir pro pessoal rodar os gols aí. Mas assim, tem o segundo gol do Inter que é assim, é milimétrico. Mas esse lance é o acerto da arbitragem, obviamente pelo impedimento, mas o procedimento adotado pelo assistente ali é um procedimento que é orientado também pela comissão. Se a gente pegar até jogos de Campeonato Brasileiro, em alguns casos os assistentes já estão marcando esse tipo de lance no campo, quando é muito claro, assim, quando eles têm a convicção, e eventualmente pode acontecer o erro, né? Mas já estão marcando no campo porque a comissão de arbitragem, até do ano passado, que era comandada pelo CNM, queria os assistentes, os árbitros decidindo no campo e o VAR atuando para salvar eventualmente a arbitragem. No gauchão, não. No gauchão, já há uma cautela maior, o pedido para que se atrase a marcação do impedimento, e foi o que aconteceu nesse lance, mesmo com a clareza que a gente via na jogada, o assistente esperou.